Me sinto imensamente grato a Deus por mais essa grande oportunidade que Ele nos concede nesse momento, de juntos analisarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Que a sua presença possa ser sentida por cada um de nós que estamos participando da mensagem nesse momento. Como já foi anunciado o tema, o trono ou a cruz? O texto básico para a base da oração está registrado em Gálatas capítulo 2 e o verso 20, quando o apóstolo Paulo nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O trono ou a cruz? Trono, a definição da palavra trono é: o trono é símbolo de realeza, supremacia, posse, descanso e vitória. Cruz é símbolo de sentença, condenação, ignomínia, vergonha, sofrimento, afronta e dor. O que você prefere? O trono ou a cruz? Nos antigos clãs, o jovem príncipe, ele tinha que liderar uma batalha antes de sentar no trono, antes de se tornar o líder. Então, antes de se tornar o líder, ele precisava provar que ele tinha coragem, que era um bom líder, um bom articulador e um excelente conquistador. Ninguém sentava no trono sem antes provar que era digno. O que é mais cômodo? O trono ou a cruz? No plano da redenção, Cristo como homem, o que ele ocupou primeiro? Será que ele ocupou primeiro o trono ou a cruz? Nem o ser humano admite ter que ocupar a cruz antes de sentar no trono. Vocês lembram quando Jesus estava encerrando o seu ministério terrestre? As últimas palavras que ele citou aos discípulos antes de se dirigirem para Jerusalém, ele disse: olha, o Filho do Homem está indo para Jerusalém. E lá ele vai padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais, dos sacerdotes e dos escribas. E lá ele será morto, ele será crucificado, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Naquele momento, um dos discípulos, de sopetão, levanta e disse: bem, mestre, quero conversar contigo à parte. Tomando Jesus à parte, então ele diz, Pedro diz: tenha compaixão de ti, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Como Pedro amava Jesus, não é? A inspiração nos diz que ele não admitia a cruz em sua trajetória cristã. Quando Pedro diz, tem dó de ti, o que ele está dizendo? Senhor, tem dó de mim. Se esta é a tua sorte e eu sou teu seguidor, também será a minha sorte. No livro Atos dos Apóstolos, a pena inspirada nos diz assim, na página 525, houve um tempo na experiência de Pedro em que ele não se dispunha a ver a cruz na obra de Cristo. Quando o Salvador deu a conhecer aos discípulos os sofrimentos e morte que o esperavam, então Pedro exclama, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te sucederá isso. Mateus 16, o verso 22. Olha o que a pena inspirada fala. A compaixão própria. Então a compaixão não era por Jesus. A compaixão própria que se esquivava de seguir Jesus no sofrimento é que preparou as razões de Pedro. Foi para o discípulo uma amarga lição que ele não aprendeu, senão vagarosamente. Que a senda de Cristo na terra é feita de sofrimento e humilhação. Que antes dele ocupar o trono, ele precisava conduzir a cruz. E apenas inspirada diz mais ainda, na mesma página, porém na fornalha de fogo ardente, devia Pedro aprender essa lição. Agora, quando o seu corpo outrora ativo, estava agora curvado ao peso dos anos e trabalhos, ele pôde escrever, amados,
não estranheis as ardentes provas que vêm sobre vós para vos tentar, como se uma coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes do sofrimento e aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Que diferença? Aquele Pedro lá antes da crucifixão e o Pedro agora, né, já no final da sua vida. Ele entende que em sua trajetória cristã, se ele quisesse um dia ocupar o trono, ele precisava antes levar ou conduzir a cruz. Pedro foi o único discípulo que enfrentou literalmente a cruz. A inspiração diz que o último ato da vida dele foi pedir para os algozes que ele fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado, como foi o seu mestre. Um outro detalhe, um outro exemplo interessante está também nas páginas do Novo Testamento. O momento em que 2 discípulos de Jesus persuadem a mãe para fazer um pedido inusitado ao mestre. De repente chega ela com os 2 filhos e diz: Senhor, atende um pedido meu. E ele diz: fala, eu quero que esses meus 2 filhos, Tiago e João, sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus olhou para os 2 e logo percebeu que a mãe havia sido persuadida por eles e que o anseio, o desejo de ocupar as melhores posições naquele futuro reino terrestre que eles imaginavam que Jesus ia fundar, partia deles e não da mãe. A mãe realmente foi persuadida por eles. Naquele momento, Jesus desvia o foco da mãe, olha para os 2 e faz uma pergunta: podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? E eles, na ânsia, no desejo de ocupar o lugar à direita e à esquerda de Cristo, responderam: podemos. A inspiração é muito clara quando diz que os filhos de Zebedeu pedem grandeza, mas Jesus oferece o contrário, oferece um cálice. Eles não sabiam o que estavam pedindo. Quando Jesus estava lá, na agonia do Getsêmani, antes da crucifixão, ao voltar e perceber que todos eles estavam dormindo, se ele perguntasse para Tiago e João: vocês podem de fato beber o cálice? O desejado de todas as nações nos diz que eles não ousariam responder. De fato, no final, na sequência da experiência deles com Deus, eles tiveram que beber o cálice antes de receber a recompensa eterna. O lugar à direita e à esquerda, Jesus diz para eles que não competia a ele conceder, porque o lugar à direita e à esquerda pertence à divindade. Um terceiro episódio que nós encontramos nas páginas do Novo Testamento já foi no momento da crucifixão de Jesus, quando ele está conduzindo a cruz de Jerusalém rumo ao Calvário. Estava Jesus ali desde a noite anterior sem comer, estava fraco e conduzindo o instrumento de tortura até o local da execução. Algumas vezes ele, trópico, fraco, cai, a cruz cai sobre ele. E nesse momento um estrangeiro está entrando na cidade, Simão de Cirene, conhecido como Simão o Cirineu. Ele se aproxima, vê aquele homem naquela situação, conheceu de quem se tratava, porque seus filhos eram discípulos, eram seguidores de Jesus. E de repente ele fala algumas palavras de simpatia. Os soldados romanos, percebendo que ele estava com dó do sofredor, colocam ele ao lado e jogam parte da cruz sobre o ombro dele. E ele começa agora a auxiliar Jesus
no caminho em direção ao Calvário. Ele vê a zombaria, o escárnio, e ao olhar para Jesus e conduzir a cruz até o Calvário, foi a bênção na vida de Simão. A inspiração nos diz que ajudar Jesus a conduzir a cruz, fez com que ele entendesse de forma um pouco mais ampla o maravilhoso plano da redenção. O sofrimento do amado Filho de Deus para conceder à humanidade o privilégio de um dia sentar no trono, um dia ocupar o trono. A cruz projetada me salvou da morte. Não sei se você já leu essa experiência. Um jovem que estava ingressando numa academia de natação, ele ficava curioso quando percebia um veterano chegar, ajoelhar, tocar a mão na água e depois subir no trampolim para dar o seu mergulho. Toda vez aquele veterano agia dessa forma. E para aquele jovem aprendiz, a atitude daquele veterano era a atitude de um aprendiz. E um dia ele resolveu perguntar para aquele veterano por que ele tinha aquele costume. Então o veterano disse: senta e eu vou te contar uma experiência. Durante muitos anos eu fui professor de natação de uma academia muito famosa aqui na cidade. Essa academia fica a uma quadra da minha casa. E um dia à noite, eu não conseguia dormir, estava muito quente, e eu resolvi ir lá dar um mergulho na piscina, refrescar e depois voltar para casa para descansar. Como boa parte do teto da academia era de vidro, a luz da lua iluminava, eu não quis ligar as luzes para não chamar a atenção dos vizinhos. Eu subi direto no trampolim para me jogar na piscina, quando de repente eu abro os braços para dar o mergulho, dar o ponto, eu levei um susto, porque a luz da lua projetou o meu corpo aberto no fundo da piscina e eu vi a imagem da cruz. Naquele momento, eu lembrei de quantas vezes minha esposa voltava do culto cristão e falava do Evangelho, falava do sofrimento de Jesus e falava da salvação. Eu nunca aceitei o cristianismo, mas naquele momento em que eu vi aquela cruz projetada, eu me lembrei das vezes que ela comentava comigo sobre isso. Mas num momento, num relance de pensamento, eu tirei aquele foco, voltei para trás e quando eu fui novamente dar o ponto, na sequência eu tive um susto de novo, quando vi a cruz, o meu corpo sendo projetado no fundo da piscina como uma cruz. Novamente eu pensei, fiquei refletindo em tudo que ela falava, me distraí um pouquinho e resolvi descer para sentar lá na beira da piscina, para analisar um pouquinho a respeito da vida. E quando eu desço a escada da piscina, é que eu percebo que não havia água na piscina. A piscina estava vazia. E naquele momento eu ajoelhei e agradeci a Deus, porque a cruz projetada no fundo daquela piscina, naquela noite, me salvou da morte. E é por isso, jovem, que sempre que eu venho, antes de subir para dar o mergulho, eu ajoelho e bato com a mão na água para ter certeza de que a piscina está repleta, a piscina está com água. Vocês lembram do texto que o apóstolo Paulo cita no início, que nós citamos aqui, do apóstolo Paulo no início dessa mensagem? Já estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé
do Filho de Deus, o qual deu a sua vida, a fim de que pudéssemos ser salvos. E Paulo diz mais ainda, porque a palavra da cruz é devera loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, é o poder de Deus e é a sabedoria de Deus. O que seria o mundo sem a cruz? Você já parou para refletir? Há um pensamento que diz, remover do cristianismo a cruz seria o mesmo que apagar do céu o sol. A cruz nos traz, a cruz nos aproxima de Deus, reconciliando-nos com Ele. A cruz em si não tem nenhuma virtude. A virtude está naquele que ocupou a cruz. A cruz divide a humanidade. O mundo caído é o campo de batalha do maior conflito que o universo celeste e as potências terrestres já presenciaram. Foi designado como teatro da grande luta que se havia de travar entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Toda criatura humana desempenha uma parte nesse conflito. Ninguém pode ocupar um lugar neutro. A cruz do Calvário desafia e há de afinal vencer todo o poder terreno e infernal. Na cruz se concentram todas as influências e dela todas as influências se irradiam. Ela é o grande centro de atração, pois nela Cristo deu a sua vida pela humanidade. Meditações matinais do ano de 56, na página 242. Diz que o mundo caído é o campo de batalha do maior conflito que o universo celeste e as potências terrestres já presenciaram. Foi designado como um teatro na grande luta que se havia de travar entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno. Toda criatura humana desempenha uma parte nesse conflito. Ninguém ocupa terreno neutro. A cruz do Calvário desafia e há de afinal vencer todo o poder terreno e infernal. Na cruz se concentram todas as influências e dela todas as influências irradiam. Ela é o grande centro de atração. Você lembra o que Jesus disse? Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E agora Jesus revela a todo ser humano a única condição do discipulado. E ele dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por amor de mim, a achará. A que conclusão o apóstolo Paulo chegou na etapa final da sua vida aqui nessa terra? Que conclusão ele chegou? Aquela conclusão que nós acabamos de mencionar. A minha vida está, o homem velho está com Cristo crucificado. E a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Qual é uma das maiores promessas que nós encontramos nas páginas do Apocalipse? Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei-me com o meu Pai no seu trono. Jesus primeiro enfrenta a cruz. Primeiro ele luta contra os poderes das trevas e ocupa a cruz. E depois ele ocupa o trono. E agora ele diz a cada um dos seus seguidores, aqueles que renunciam a si mesmo, tomam cada dia sua cruz e o seguem. Ao que vencer, eu lhes concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e assentei com o meu Pai no seu trono. Você quer ocupar o trono? Faça como o nosso Salvador.
vença através da cruz. Que Ele nos dê a sua graça e nos abençoe o nosso desejo. Amém. Na cruz morri por ti, ó pecador, meu sangue ali verti, provando a amarga dor. Na cruz a minha vida pus do céu, por isso vim. Das trevas te chamei a luz, que fazes tu por mim. Em vão eu não deixei o trono lá na luz, em vão não permutei a glória pela cruz. Por ti deixei no céu meu lar, fui peregrino aqui. Não queiras, pois, te desculpar, que fazes tu por mim. Imensa foi a dor que suportei por ti. Não pode haver maior a ela sucumbir, mas mesmo a morte desprezei pra te salvar assim da punição da eterna lei, que fazes tu por mim. Nós vamos, nesse momento, dobrar nossos joelhos e vamos ter uma oração. Boníssimo Deus, carinhoso e amado Pai Celestial, estamos na Tua presença mais uma vez, gratos por tudo de bom que Tu nos tens proporcionado até aqui. Te agradecemos pela salvação gloriosa que Tu nos outorga através da cruz e também pelo conhecimento maravilhoso da Tua verdade. Suplicamos em favor de cada ouvinte, de cada internauta, a fim de que possa, Senhor, compreender o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia, revelado durante a vida e durante a morte de Jesus na cruz do Calvário. Dê-nos, Senhor, a cada dia o desejo de andar contigo, levar cada dia a nossa cruz e um dia poder sentar contigo no trono pela eternidade. Te agradecemos por tudo, no doce e amorável nome de Jesus. Amém. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo. Dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia. Entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua
tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor.